Pessoal, Pastor Surya aqui. Agora são 4 horas da manhã. Eu costumo acordar esse horário, né? Entre 3h30 e 4 horas. Assim, essa semana eu postei e deu uma polêmica. Teve gente que ficou, assim, discordou de mim de forma um pouco mais emocionada, né? E eu não tiro direito das pessoas discordarem de mim e sentirem raiva às vezes do que eu falo, né? Tem gente que eu gosto muito de acompanhar e às vezes fala coisa que eu fico bravo também, falo, meu Deus, o que esse cara tá falando, entendeu? Foi meu post sobre os legendários, né? Gente, assim, tem até um rapaz que falou que não dá pra confundir, não dá pra comparar os legendários com o G12. G12 no começo dos anos 2000 era o seguinte, era uma ideia de igreja em células. Você abria uma célula na sua casa e podia ter até 12 pessoas, por isso que veio o nome G12, grupo de 12. E aí, quando fosse passar de 12, você abriria uma outra célula e aí dividiria essa célula, ficaria algumas pessoas em uma, algumas pessoas em outra. E aí, conforme uma dessas duas células fosse crescendo, abriria outra célula. Era a ideia de plantação de igrejas e tal, né? Até aí, problema nenhum, entendeu? Só que aí tinha um lance, porque assim, era a teologia desse G12 era neopentecostal, né? Eu não sei se ainda existe, né? Se posso falar era ou é, mas ela é neopentecostal. E aí, a gente que é luterano e também da maioria das igrejas históricas tem posição oficial contra o neopentecostalismo. Apesar de muitos membros nossos e até pastores gostarem das práticas neopentecostais, né? Que nem igreja com parede preta, assim, falar muito do diabo, tem a teologia da prosperidade e muito aquele lance de experiência com Deus, né? Os neopentecostais vendem muito isso, né? O John Wesley falava que não adianta só você passar pelos ritos de conversão, assim, os ritos que te confirmam cristão, né? Então, tipo, você faz a instrução na IELB, né? Nós temos a instrução de confirmandos para adolescentes, temos a escolinha dominical, né? E, assim, para John Wesley, que tem nada a ver com o G12, né? Isso foi no século XVIII, ele pregava que não é só participar das questões do ensino da igreja, você tem que ter uma experiência com Deus, você tem que ter uma experiência transformadora que vai te converter. Porque ele teve essa experiência, né? Ele leu a introdução de Martinho Lutero pela Cartas dos Romanos e aí ele disse que começou a sentir choques elétricos pelo corpo, começou a se emocionar e o amor dele por Deus ficou muito grande por causa dessa leitura e ali ele foi convertido, né? Para ele foi isso, porque antes ele é que nem Jó, antes ele dizia, né? Dizia Wesley, antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas depois, mas agora os olhos o veem, né? Então, tipo, ele começou ele se aproximou mais de Deus através dessa experiência. E ele pregava que todo cristão tem que ter uma experiência com Deus. O problema é que isso virou lei, né? Então todo mundo, aqui nas igrejas brasileiras, infelizmente até nas tradicionais, falam que a gente tem que ter uma experiência, alguma coisa chocante, uau, nossa. Então, tipo, aí o pessoal gosta de ver testemunho. Ah, o cara era traficante, o cara era satanista, o cara era garoto de programa, drag queen e se converteu, sabe? O pessoal ama esse tipo de testemunhos radicais e tal, tal. Só que assim, biblicamente falando, você não vai ver nenhuma parte que você tem que ter uma experiência com Deus. Até porque isso é natural, cara. Aí quando o pessoal fala em experiência com Deus, assim, eu discordo de Wesley de que você tem que ter uma experiência com Deus para ser convertido de verdade, mesmo tendo nascido cristão.
Para mim, o que confirma a sua conversão, assim, para nós luteranos a conversão é diária. Todo dia a gente peca, mas todo dia a gente repensa o que a gente faz e tenta melhorar, né? O cristão, de verdade, ele tem esse pensamento de melhorar todo dia, porque, assim, a partir do perdão de Deus, né? E eu acordei hoje, né? Agora eu acordei umas 3 e pouco, e eu acordei com a minha dívida com Deus paga. Eu não tenho mais dívida com Deus. Mas ontem eu fiz um monte de dívida com Deus, né? Eu tô passando por um momento difícil e isso me faz reclamar, às vezes até de forma injusta. Mas o legal é que Jesus é nosso amigo, então, assim, ele sabe meu coração. Eu vou ficar mentindo para ele, eu vou falar: olha, Jesus, eu tô bem, nossa, tô maravilhoso, obrigado pela vida, obrigado por essa mesa aqui da cozinha, obrigado pela cadeira. Eu não tô numa vibe assim, cara. Eu tô numa vibe do tipo: Jesus, me ajuda, entendeu? Eu não aguento mais. E ele ouve, né? Você vê lá nos Salmos, os precatórios, imprecatórios, né? Que a pessoa é sincera com Deus, né? O salmista falando que queria que se esmagasse a cabeça de crianças com uma pedra, né? E aí, assim, na interpretação bíblica, a gente tem 2 critérios, são vários critérios, né? Mas tem 2 critérios que talvez a maioria não saiba, que é o seguinte: quando você lê a Bíblia, você tem que identificar o que é prescrição, ou seja, o que Deus manda fazer ou manda não fazer, e o que é descrição, que é uma descrição do que está acontecendo. Esse de quebrar a cabeça de criança numa pedra é uma descrição do ódio que o salmista estava tendo. E assim, às vezes a gente tem ódio, é pecado, né? Eu falo que o ódio é o pecado do homicídio, mas assim, se a gente fala que é pecador, o que a gente faz? Então, peca, né? Você fala que é pecador, mas não reconhece que tem ódio, que tem inveja, que tem ciúmes, que tem desonestidade e tudo mais. Então, cara, você não precisa do perdão de Deus, você não precisa de Jesus, né? Vai ver sua vida, cara. Larga Jesus, porque Jesus é para pecadores, entendeu? Mas se a gente fala que é pecador, então obrigatoriamente a gente peca. Mesmo que a gente fuja, lute, a gente tropeça, peca, né? Então, assim, todo dia na teologia luterana a gente peca e todo dia a gente é convertido. A gente é orientado pelo Espírito Santo a não cometer pecado de novo, né? A melhorar esse tipo de coisa. Então, tipo, o pessoal fala muito de conversão como uma experiência com Deus, e também os convertidos como uma experiência com Deus. E aí eu postei sobre esse grupo Legendários. Então, pessoal, teve gente que ficou brava comigo por causa desse grupo Legendários. A minha igreja, a Igreja Evangélica Luterana no Brasil, a IELB, soltou uma nota oficial condenando os legendários e concluindo que luteranos, pastores e membros não devem participar do Legendários pelos problemas teológicos deles. Você pega na internet, aí você vê os relatos de quem participa desses legendários, aí eles geralmente vão atrás dos famosos influencers, que são pessoas que não se dizem cristãs, né? Mas não seguem a Cristo, eles não seguem. Você pega Jesus resumiu as suas orientações éticas que, como lei de Deus ali no Sermão do Monte, né? Então, aí você pega o Sermão do Monte e você compara com o que eles afirmam, assim, não é para comparar com o que eles fazem, porque eu não consigo seguir o Sermão do Monte, você também não, e eles também não vão conseguir. Mas as ideias deles são contra o Sermão do Monte. Então, assim, eles estão contra Jesus, entendeu? Esse pessoal que participou aí, famosos influencers e tal, né? Outra característica é o segredo. O G12 também tinha isso. Eu falei negócio de células. Qual foi o problema do G12? Para você formar uma célula, primeiro você tinha que fazer um retiro de 3 dias, chamado Encontro com Deus. Então eles pregavam assim que você precisava de um encontro especial com Deus, focado na teologia do G12. E cobrava para isso, né? Então, assim, aí a gente tem o testemunho bíblico de que quem faz isso, quem cobra usando o nome de Deus, bênçãos, né? Quem promete bênçãos usando o nome de Deus em troca de dinheiro,
A Bíblia profetizou, são pessoas que querem fazer da nossa fé negócio, eles aproveitam da fé para fazer negócio. Então, assim, aí você vai pegar. O Legendários nasceu na América Central, não foi uma coisa que nasceu aqui no Brasil. E é que tanto aqui no Brasil quanto onde ele nasceu ali, você vê fortes indícios de teologia da prosperidade, ou triunfalismo, né? Você vai vencer, você vai ser transformado e tudo mais. Então, tipo, você vai prosperar e tal. E a Bíblia é contra isso. Então, assim, é realmente muito estranho alguém da igreja luterana participar disso, que é neopentecostal, né? Mas, assim, a maioria do pessoal da luterana nasceu na igreja luterana e não sabe como o neopentecostalismo é, né? Ah, mas a igreja neopentecostal ali tá cheia, realmente tá cheia. Volta lá daqui a um ano. Vê se as mesmas pessoas vão estar lá. Não vão estar lá, cara. Elas passam, só ficam de passagem lá, né? Porque o neopentecostalismo tem a teologia da prosperidade. Aí às vezes a pessoa não tem dinheiro, ela dá dinheiro na igreja, não resolve nada e vai embora, entendeu? Tem também questão de obedecer o líder, né? Você tem que obedecer o líder cegamente, você não pode questionar nem nada. Então, assim, tipo, assim como entra muita gente sai. O problema é que quem sai do neopentecostalismo não vai para outra igreja cristã. Eles se tornam desigrejados ou ateus até, porque as doutrinas neopentecostais, elas são horríveis, elas não tem nada de bíblicas, entendeu? Então, tipo, é tudo comprado, é tudo meritocracia e tudo mais. Então a gente fala sola fide e acha que tá tudo bem pagar R$ 2.000 para ir para ter uma experiência com Deus. O problema do Legendários é esse, é igual ao G12, né? O G12 você ia nesse retiro e aí você, segundo eles, o que era vendido, né? Vendido para a pessoa pagava o retiro para ter um encontro com Deus, né? E agora no Legendários você paga para subir a montanha, para o seu casamento ser restaurado, ou seja, eles estão vendendo bênçãos, né? E quem faz isso é discípulo de Mamon, não de Jesus, né? Então, assim, esse movimento Legendários, eu fiz a minha pesquisa, né? O que o pessoal relatou. Aí tem gente que fala que não e tal, mas é que nem cristão maçom, né? Quando eu falo, cara, eu não concordo com a maçonaria, eu não acredito que um cristão deveria ser maçom. Gente, eu tô falando tudo isso, mas assim, não cabe a mim dizer quem vai pro céu e quem vai pro inferno, entendeu? Eu não tô falando de céu e inferno, tô falando de vida cristã. E assim, na vida cristã não tem espaço para G12, não tem espaço para legendários, assim como não tem espaço para maçonaria. Então, maçonaria, eu já fui convidado, né? Fui convidado para ser maçom, eu recusei gentilmente, né? Agradeci e tal. Falei, poxa, legal pela consideração. E eu não acredito que maçonaria é satanismo, essas coisas assim, né? Vocês sabem que eu fui satanista, não tem maçonaria e satanismo não tem nada a ver. E assim, esses meses mesmo, eu tava precisando muito de um remédio e um irmão, um rapaz da maçonaria conseguiu esses remédios. A maçonaria me deu esses remédios, entendeu? Então, assim, eles têm boas obras, tem um monte de coisa, mas eu não aceitaria ser maçom. E aí eu explico meus motivos, né? Porque, tipo assim, lá o grande arquiteto do universo não é só Jeová, o Deus da Bíblia, é qualquer Deus lá é chamado de grande arquiteto do universo. Então, esse sincretismo, esse reconhecimento da existência de outros deuses e tudo mais, é pecado, né? Então eu não participaria da maçonaria. Eu respeito, acho que eles fazem. Eu vi lá em Uberlândia, eles faziam um trabalho muito legal lá em Uberlândia. Aqui em São Paulo também eu recebi benefício deles. Então, assim, não vou xingar os maçons, assim como eu não xinguei os legendários, eu não xinguei o pessoal. Não, do G12 eu xingava. Eu era mais novo, né? Então eu xingava, mas hoje eu não xingo, né? Acho que assim, liberdade religiosa é fundamental. Você quer ir lá no Legendários? Vai lá no Legendários, você é livre para isso. Eu falo para você que você deve, o que você não deve fazer. Eu estou só falando, testemunhando o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que a prosperidade é ter contentamento com o que tem, né? E aí você vê os pais da igreja, que nem Tertuliano, do século II, diz que nada do que é de Deus se obtém com dinheiro. Então, o Legendários, assim, aí tem gente que compara, né? Ah, mas tem um acampamento de jovens e tal. Só que é o seguinte, esses acampamentos, retiros de senhoras e jovens e tudo mais,
é uma confraternização. Você paga para ter uma confraternização, né? É igual uma viagem de família. Cada um paga o seu e vai viajar todo mundo junto para ter uma confraternização. Os nossos retiros, os nossos congressos não vendem bênçãos de Deus, não vendem transformação. Eles não prometem nada disso. São confraternizações. Se o Legendários fosse uma confraternização, eu não veria problema, mas o problema é que eles anunciam experiência com Deus. Eles vendem bênçãos de Deus, vendem a restauração do casamento, né? Tem até acho que é o Tiro Lipa, que foi lá no Legendários, aí ele falou que mudou a vida dele, que Deus transformou a vida dele ali no Legendários. Esse é o testemunho geral, né? Que Deus transformou, mas assim, você teve que pagar, né, para Deus te transformar. E aí ele, dias depois do testemunho de que ele disse que Deus transformou, né, traiu a esposa. Então assim, cara, você vê que não tem nada de Deus esse negócio no Legendário, entendeu? A teologia, eu não conheço a fundo a teologia, eu não conheço a prática, mas o que eles anunciam, que você vai ter uma transformação radical, ou seja, estão vendendo a ação de Deus, né? Quem transforma é Deus, então você tem que pagar para Deus te transformar. Então, tipo, isso é antibíblico, né? A gente está... amanhã é o dia da reforma luterana, né? E aí Lutero, ele pregou 95 teses contra a cobrança de dinheiro em nome de Deus. Na época eram as indulgências, você tinha perdão de pecados pagando, né? E hoje o meio evangélico tem várias indulgências, né? Então você faz, eles vendem, né? Ó, esse congresso vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua vida nesse congresso. E aí 500 pau congresso, R$ 1.000 congresso, né? Então, tipo assim, a partir do momento que você vende alguma coisa de Deus, Deus não está envolvido nisso. Então, assim, o Legendários não é uma confraternização. Não. Eles estão vendendo bênçãos de Deus, estão vendendo. Então, isso é errado. A Bíblia condena. Deus é totalmente contra isso, né? Assim como o G12 fazia também. Eu sei que o G12 é diferente, é outra coisa. Mas, similar com Legendários, é cobrar pelas coisas de Deus. E não faz sentido. Amanhã, a reforma luterana, nós temos 3 pilares, né? Sola gratia, sola fide, sola escritura. Somente a graça, somente a fé, somente a escritura. E os Legendários, eles oferecem bênçãos, só que não é só pela fé. Você tem que subir lá a montanha e se sujeitar a coisas físicas, né? Que eles dizem que melhora o casamento e tal. Você tem que seguir obras, né? Você tem que fazer obras para você receber a bênção de Deus. Eles não seguem a sola gratia, porque para você ir lá e fazer obras para receber a bênção de Deus, você tem que pagar. Então não é sola gratia, né? E também não é sola escritura, porque eles não dão testemunho bíblico nenhum, né? É sempre a experiência pessoal, que é o lance neopentecostal, né? Infelizmente, muitos luteranos gostam desses trabalhos neopentecostais. Eles não fazem noção do quão destrutivo é isso, entendeu? Eu, por exemplo, se eu fosse neopentecostal, eu estaria muito triste. Talvez eu não aguentaria ficar na fé se eu tivesse envolvimento com pessoas desses legendários, porque eu tenho minhas doenças e eu não posso participar desses legendários. E aí, se fosse uma coisa que eu acreditasse e quisesse bênção para o meu casamento e tudo mais, eu estaria excluído. E aqueles que são mais pobres também, fala, poxa, meu casamento tá com problema, mas eu não tenho R$ 2.000 para ir no Legendários. Então, assim, transformou as coisas de Deus em negócio, entendeu? Então, assim, eu lamento que luteranos estejam participando disso. A nossa igreja luterana confessional, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, tem uma posição oficial contra a participação dos legendários. Tem a nota deles na internet, procurei, nota IELB Legendários. Você vai ver lá, eles explicando direitinho. Então, e eles colocam no final a orientação de que pastores e membros não devem participar do Legendários. E eu concordo com eles, porque eu vivi a época do G12, eu sei como isso desgraça a vida da pessoa. Você tem uma boa experiência, né? Você pode ter uma boa experiência, sair de lá feliz e falar que seu casamento está melhor e tal. Foi o que o Tiro Lipa fez e traiu a esposa dias depois, entendeu?
Então, assim, cara, a Bíblia fala que a gente vive por fé e não por vista, né? Então, não é o que a gente vê, cara. O pessoal lá tá dando testemunho, falando que mudou de vida e tal, tal, tal. Cara, não é só no Legendários faz isso, todos os neopentecostais falam a mesma coisa, é até clichê, né? Ah, eu dei oferta, ah, eu orei, eu fiz uma campanha, ah, o apóstolo colocou a mão em mim. Aí sim, sempre tem, que aí transformou, mudou, curou, milagre, experiência com Deus. E assim, né? O pentecostalismo é experiência com Deus, né? Só que, cara, eu posso garantir para vocês que essas experiências são temporárias, né? Porque esse tipo de modismo não é nem só o G12, tinha evangelismo explosivo, tinha um monte de moda que eu já vi no meio evangélico e não funcionam, cara, não funcionam, porque Deus não está envolvido nisso. Quando você coloca dinheiro, é mamon que está lá, né? Não é Deus, entendeu? Ah, mas tem gastos, estruturas e tudo mais. Então, se eles vendessem falando, ó, eu preciso de R$ 2.000 porque a estrutura, os gastos são muitos, é uma coisa, né? Mas eles prometem experiência com Deus. Então, eles vendem experiência com Deus. Então, a partir do momento que você coloca dinheiro para ser abençoado por Deus, Deus não está envolvido nisso, tá? Qualquer promessa ou ameaça, né? Se você não der, vai vir um devorador. Se você der, você vai ser muito abençoado. Não, isso é teologia da prosperidade e é antibíblico. Então, o movimento de legendários é antibíblico, né? Ah, mas foi tão bom e tal, tal. Cara, não duvido que você possa ter uma boa experiência lá. Mas é uma experiência humana, não é com Deus, tá? A experiência com Deus é mediante a palavra e os sacramentos. É você ler a Bíblia, ouvir a pregação, é você confessar os seus pecados, receber o perdão, é você ser batizado, né? Quando você é criancinha ou adulto, tanto faz, se você de repente nunca foi batizado quando era criança e agora que é adulto quer ser batizado, aí você recebe o perdão, a regeneração, a transformação. Isso é experiência com Deus. Quando você come o corpo de Cristo de verdade presente no pão, tá? O pão é o corpo de Cristo, o vinho é o sangue de Cristo. Aí você está tendo experiência com Deus. Quando você tem a chance de servir as pessoas, servir os mais pobres, servir os mais necessitados, aí você está tendo uma experiência com Deus. Porque quando você ajuda essas pessoas necessitadas, é como a Bíblia fala que você é como se você estivesse ajudando o próprio Deus, né? Até Jesus fala: estive preso, vocês foram me visitar, estive com fome, estive nu. Então, assim, quando você ajuda as pessoas, né? Pois você podia pegar esses 2.000 do Legendários e ajudar uma pessoa que está em dificuldade, entendeu? E aí sim é uma experiência com Deus, né? Porque você tá somando, né? Agora, Legendários, ele tá diminuindo o seu dinheiro, ele tá pegando o seu dinheiro para vender coisas que eles não deveriam vender, porque não é deles, né? Quem abençoa é Deus. Então, tipo, aí tem toda a questão emotiva, psicológica e tal, que faz a pessoa sentir que foi abençoada por Deus. Mais uma vez, no neopentecostalismo é assim, é pela experiência, né? Eles vendem experiências. Então, isso é antibíblico, né? Então a gente é contra a IELB e a gente é contra o Legendários, né? Sei que muita gente vai ficar chateada comigo por causa disso, porque infelizmente o cristianismo brasileiro é baseado em obras. Eu vi até uma moça defendendo os Legendários lá, ela falando que Deus não quer saber o que você prega, Deus quer saber o que você faz. Nós somos salvos pelas nossas ações. Então essa é a teologia de quem participa dos Legendários. A salvação por obras, entendeu? A bênção por obras. Questão de obras. Então, assim, é totalmente contra o lema da reforma que nós vamos comemorar amanhã, né? Não é sola gratia, você tem que pagar para ir. Não é sola fide, você tem que fazer obras para ser abençoado, né? Lá na montanha, faz flexão, faz um monte de coisa. E não é só da escritura, porque assim, eles não falam muito da teologia deles, mas quando você ouve os relatos de quem foi, você vê que a teologia é a teologia da prosperidade, então não é bíblico, entendeu? Então, assim, eu concordo com a posição oficial da minha igreja, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não vá nesses Legendários, tá? Não é só para luterano, se você não é luterano também, não gasta seu dinheiro com isso. Talvez sua família esteja precisando, sua casa precisa de uma reforma, precisa de uma coisa. Gasta com isso, cara. Né? Se a sua casa estiver perfeita e tal, tá sobrando, ajuda quem precisa, entendeu? Mas não vai nisso. Você pode ter, o G12 também, o pessoal falava, quando saía desse retiro,
E aí você colocava, eles falavam que não podiam falar o que aconteceu, eles falavam que era só isso é tremendo. No Legendários também você não pode falar, aí eles dizem que não é para dar spoiler, né? Mesmo argumento do G12, mesmo argumento. Então esse é mercantilismo da fé, tá? Isso é mercantilismo da fé. É, como a Bíblia fala que a gente vive por fé e não por vista, e segundo a fé cristã, segundo as Escrituras, cobrar para qualquer coisa de Deus é pecado, é ser mercenário, é adorar Mamon. Então você pode ter tido experiência muito boa lá, assim, mas Deus não está envolvido. Isso foi uma coisa psicológica. Cara, esses grupos são criados para isso, né? Você tá ali, tipo G12. G12 você ficava. Comia pouco e dormia mal. Então tinha gente que tinha alucinações, via anjos, essas coisas, né? Então lá também você está no limite do seu esforço físico. Então você pode ter alucinações, dizer que viu Jesus e tal. Nos retiros católicos, você vê na internet, é a mesma coisa. O pessoal come mal, dorme mal, vai ver a Virgem Maria, vai ver santos, ver anjos e tudo mais. Voltando, a Bíblia diz: eu vivo por fé e não por vista. Então eu posso ver o próprio Jesus ali no legendário. Eu sei que é alucinação, porque a fé diz que não é assim, entendeu? E quando que Jesus está presente no pão e no vinho e que ele vai voltar, né? Mas não fala nada que se você fizer uma reunião na montanha, Jesus vai estar lá e você vai ver Jesus, entendeu? Isso é alucinação. Então, tipo, assim, fica essa. Eu reforço a recomendação. Eu vou colocar na descrição o link da nota da IELB sobre isso. E eu recomendo, reforço a recomendação luterana oficial da IELB contra os legendários. Não vá participar nisso, não vá participar nisso. E se você já participou, se você gostou, se emocionou, aguarda alguns dias, você vai ver que isso passa, se é que já não passou, né? Isso passa, só fica a lembrança. Nossa, eu tenho na lembrança que foi muito legal, mas atualmente você não tem essa transformação mais, né? Então, tipo, e isso tudo é de graça, cara. A transformação, a restauração do casamento, qualquer bênção de Deus é de graça, você não precisa ir pra montanha e tudo mais, né? A exclusão, eu não poderia ir pra montanha. Aí se eu tiver, se isso realmente restaurasse casamentos, eu estaria excluído, assim como os pobres, né? Não tem R$ 2.000 para dar. E isso Tiago condena, quando você coloca a gente com grana em preferência em relação a gente sem grana, né? Então, assim, cara, qualquer coisa que você olhar ali é antibíblico, entendeu? Então, assim, os legendários não tem nada a ver com Deus. Deus não está envolvido nisso, tá, gente? Não gastem seu dinheiro, não só com legendários, mas qualquer coisa, qualquer um. Você vai numa igreja, o pessoal fala, dá dinheiro aqui que Deus vai te abençoar. Não, é mentira. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. As bênçãos dele são todas de graça. A gente oferta na igreja, eu oferto na igreja, porque eu sou grato a Deus por tudo que ele faz comigo, por todas as bênçãos dele. E eu oferto conforme eu posso, né? Não tem taxa de 10%. Dízimo era coisa dos judeus e nem era dinheiro, era comida, né? Era para que haja mantimento na minha casa, ou seja, ter comida. Então, assim, a casa do tesouro, que Malaquias fala, está na lei, lá no Pentateuco, era um galpão, um armazém com comida lá. Então, se as órfãs, as viúvas, quando o marido morriam, elas perdiam as fontes de renda, então elas tinham que se virar, era difícil. Então, eles tinham a casa do tesouro, onde tinha mantimento para as viúvas, assim também para os órfãos, e assim também para os pobres e para os estrangeiros. Os estrangeiros tinham que passar por Israel, por exemplo, para ir para o Egito, para ir para a Arábia e tudo mais. Então, na lei de Deus, você dava comida para eles, para os estrangeiros. Eles tinham que ser muito bem tratados quando eles passassem ali por Israel. Então era de comida, não tinha nada a ver com dinheiro. E foi descontinuado, a gente não precisa mais, não tem imposto ou taxa de 10% para ser cristão. Então, assim, as bênçãos de Deus, irmão, não tem nada a ver com dinheiro, irmão e irmã. Não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro tem a ver com gratidão. Eu sou grato a Deus pelas bênçãos. Então, eu vou lá e dou dinheiro na igreja. Não de forma mesquinha, né? Tem uma pessoa que observou, tipo, se eu ganhar R$ 10.000 por mês e dar R$ 10 na igreja, né? Então, eu tô sendo mesquinho, né? Eu vou dar na proporção que eu posso pagar, né? No meu caso, eu não conseguiria dar 10%, porque eu tenho
muitos gastos com saúde, né? Eu e minha esposa, então, mas o que a gente consegue dar, a gente dá, entendeu? Dá oferta e com alegria, do jeito que a Bíblia fala. A gente fica feliz de poder contribuir com a obra de Deus, entendeu? Através de ofertas livres, voluntárias, sem taxa mínima, né? 10% dízimo, e sem taxa máxima, se dá o quanto você puder, entendeu? Com alegria, sem obrigação, não é por obrigação, não existe uma porcentagem, uma taxa, nem nada, você dá com alegria. Então, assim, você quer usar o seu dinheiro para Deus, então invista no trabalho da sua igreja, né? Se você for da IELB, nós temos tantos departamentos aí, o Seminário Concórdia, seminaristas ali vivem uma vida dura para conseguir pagar as contas, né? Ajuda um seminarista, ajuda alguém, cara. É a melhor coisa do que você jogar seu dinheiro fora com esses legendários, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém.